Atos, capítulo 19, faremos a leitura a partir do verso 11. Enquanto você procura, eu batizei este sermão. Na verdade eu não batizei, já eu vou explicar. O título desse sermão: Conhecido no Inferno. Atos 19, a partir do verso de número 11. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome de Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, queimaram diante de todos. Calculados os preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente. Louvado seja Deus. Este título, como disse, não é meu. Leonard Ravenhill, um pastor reformado, ele escreveu um livro cujo título é Por que tarda o pleno avivamento? Neste livro, em seu último capítulo, ele retrata esta passagem onde o apóstolo Paulo é temido, é citado, tem seu nome atrelado ao de Jesus. E é algo impressionante para nós, irmãos, porque se há algo que eu acho que impressiona, seria um elogio, vamos dizer assim, é você ter o seu nome atrelado ao de Jesus. A história de Paulo é sensacional. Quando tomamos ciência de como esse homem adentra a história do cristianismo, a mim me impacta, e eu tenho certeza que a você também. Ali no final do capítulo 7 de Atos, Paulo está próximo do apedrejamento do primeiro mártir da igreja. Estevão está sendo executado a sangue frio, e as testemunhas daquele crime lançam as vestes de Estevão sob os pés de um jovem chamado Saulo de Tarso. O capítulo 8 se inicia. Paulo tem nas mãos cartas dadas a ele pelo sumo sacerdote. Ele está subindo a Damasco. Ele quer matar mais cristãos. Era um homem destemido, truculento, extremamente violento antes de sua conversão. Eu não preciso narrar aqui o capítulo 8, você sabe o que aconteceu com ele neste caminho. O que me chama a atenção, amados irmãos, é que no início do capítulo 9, o texto diz que Saulo ainda respirava ameaças e morte contra os cristãos. O termo grego ali, irmãos, é como se uma besta fera avançasse sob sua presa para destroçá-la, para devorá-la. Tamanha era a violência de Paulo. Ele não podia ver cristãos.
Talvez se ele enxergasse um de nós à sua frente, nesse estágio de sua vida, fatalmente ele faria de tudo para que eu e você fôssemos tirados da frente dele. Era isso que ele estava incumbido a fazer naquele dia. Fato interessante, irmãos, é que depois que tudo isso acontece com o apóstolo, que Ananias vai lá na casa dele, Deus fala com Ananias: eu quero que você vá lá. Ananias fala: mas o senhor não deve estar falando da mesma pessoa? Esse homem tem atormentado os santos na cidade de Jerusalém. Deus disse: olha, Ananias, você precisa ir lá, porque este homem é para mim um vaso escolhido. E ele saberá, anote aí, o que é sofrer por causa do meu nome. Este Saulo, no verso 20, no capítulo 1, ele está assim, ensandecido. Um touro, quando abre o brete, sabe? Você já viu o rodeio, quando se abre o brete, o touro sai pulando? Acho que Paulo era daquele jeito, para pegar os cristãos. Mas no verso de número 20, do mesmo capítulo 9, diz que ele está dentro de Damasco, pregando a Jesus Cristo, dizendo ser este o Filho de Deus. Aquele que perseguia, agora é perseguido. Como dizem aí fora, né? O domingo agora virou feriado. Não é verdade? Paulo agora é perseguido pelos cristãos. Por quem perseguia os cristãos? Pelos religiosos da época. Aquele que afrontava, agora ele recebe afrontas. Ele está temeroso. Irmãos, é tão interessante que o fato dele ter o seu nome atrelado ao de Jesus e conhecido no inferno, como a gente leu aqui, enquanto esse homem viveu, irmãos, é impressionante que o inferno não deve ter tido paz. Paulo desbravou muitas culturas, dali ele partiu as suas 3 viagens missionárias. O Leonard Ravenhill aqui, ele chega a dizer o seguinte, no seu livro, neste último capítulo, quando Paulo escreve a Timóteo, e ele diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado, até os demônios disseram amém. Tamanha era a audácia de Paulo, quando chegava nas cidades, a forma ousada, intrépida, como ele pregava, como ele subvertia culturas, como as pessoas se prostravam e caíam diante das verdades que eram pregadas por ele. Esse episódio, irmãos, que lemos aqui, aconteceu em Éfeso, no início da última viagem missionária feita pelo apóstolo. Éfeso era a 2ª maior cidade do Império Romano. Havia muita gente lá. Só perdia para Roma, era muito grande. E lá em Éfeso havia um templo dedicado a Artemis, ou, se você prefere, Diana, rainha dos Efésios. E ali se era feito magia, ocultismo, era uma cidade pagã, idólatra. Já nós vamos falar um pouco disso. E é muito interessante que, ao final deste texto, diz que se houve uma grande fogueira nessa cidade. Paulo deu tanto prejuízo, digamos aqui que um prejuízo infernal aconteceu em Éfeso naquele dia. O texto fala de 50.000 denários. O denário era a paga de um dia de trabalho. Tem certeza que você é bom em matemática? Se você dividir 50.000 por 365, você vai encontrar aí 137 anos de trabalho. Foram depositados ali numa fogueira, livros de magia, coisas terríveis, patuás, medalhas, nichos, foram depositados ali naquela fogueira, e o texto diz que o evangelho ali prevaleceu. Só para colocar você nesse contexto, eu queria, partindo desse texto aqui, que a gente observasse juntos algumas verdades preciosas que tem aqui, para aplicarmos a nossa vida. E saber por quê, entender por quê. O apóstolo Paulo, ele não só era conhecido, como ele era temido pelo nosso adversário. Um primeiro ponto que eu gostaria de abordar, era que Saulo, ou o apóstolo Paulo, como você preferir, ele era conhecido no inferno porque Deus
usava as suas mãos para fazer milagres extraordinários. Veja o verso 11. Diz que Deus usava a vida de Paulo para realizar milagres, prodígios, sinais. Diz que o 12, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal. Deixa eu te explicar isso aqui. Quando Paulo chegava numa cidade, ele sempre procurava uma sinagoga para pregar e ensinar as pessoas sobre o Evangelho. Em Éfeso, ele logo encontrou dissensão. As pessoas não queriam que Paulo pregasse e nem ensinasse. Ele encontrou oposição, adversários. Era muito difícil. Paulo, então, no capítulo 18, isso vai ser narrado, ele vai à escola de um homem chamado Tirano. Tirano usava essa escola na parte da manhã, onde o clima era mais ameno, onde se podia, adentrar aquele lugar. Então, Tirano ensinava ali artes mágicas, ensinava lá um monte de coisa que não prestava, que não servia para nada. Ele usava o melhor horário ali, a escola era dele, então ele fazia como queria. Das 11 até as 16 horas, o calor era escaldante. Era muito quente a cidade. Então, Paulo conseguiu permissão para que neste horário, das 11 às 16, ele pregasse o Evangelho. Ele ensinasse as pessoas, ele falasse de Cristo. E o poder de Deus já começou a tomar a cidade de Éfeso. Quando as pessoas o ouviam pregar, elas eram tomadas por essa verdade. Enquanto Paulo pregava, exaustivamente, o suor escorria de seu rosto. E ele limpava o seu rosto com lenços, com os aventais que trazia consigo, e aquilo ele ia deixando de lado. E sem que Paulo soubesse, seus alunos, aquelas pessoas que ali estavam, pegavam esses lenços e levavam até locais onde pessoas estavam enfermas, acamadas, possessas de espíritos malignos. E essas pessoas, de forma miraculosa, eram curadas. Era impressionante como o poder de Deus, sem que ele soubesse, atuava na vida das pessoas. E Paulo mesmo, irmãos, ele nunca solicitou isso. Ele não falava, pega isso aqui, leva lá para as pessoas. Paulo nunca fez isso. Já nós vamos ver, Paulo nunca quis glória para si, ele sempre foi um homem muito simples. Só que pela influência pagã que essa cidade tinha, as práticas supersticiosas que eles tinham, Deus na graça permitia isso pelas mãos do apóstolo. Então, irmãos, essas pessoas, Deus manifestava cura nessa idolatria, nessa profanação, usando esse artifício através da vida do apóstolo Paulo. Ele mesmo vai escrever depois que Deus usava coisas loucas mesmo. Paulo, ele tinha esse hábito, Paulo não tinha poder nenhum, mas Deus por suas mãos fazia isso. Veja, irmãos, o poder da cura não está em nós. Não está em mim, não está em você. Veja que seria uma situação similar aqui, você sabe, todos os sábados, nós temos aqui o culto da alvorada no altar. E há um momento na alvorada do altar, onde ungimos os enfermos e oramos por cura. Você conhece? Você sabe disso. Você imagina se agora, ao invés de ungirmos as pessoas por cura, pedíssemos agora ao reverendo Emerson que pegasse seus lenços de uso pessoal, lenços que talvez ele limpasse o seu suor, e a gente levasse nas nossas casas, não, deixa eu encostar isso aqui em uma pessoa, que ela vai ser curada. O texto diz que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5 também, Pedro, quando a igreja está arrancando ali, no capítulo 5 diz que as pessoas colocavam enfermos e doentes no chão, e aonde a sombra de Pedro passasse, se projetasse, as pessoas eram curadas. Você imagina, reverendo Osni, nós colocarmos o senhor aqui no corredor, e o senhor sair andando aqui em meio ao corredor, e a sua sombra aí batendo nas pessoas, e as pessoas vão se levantando. Deus pode fazer isso. Deus pode fazer isso. Deus, pelas mãos de Saulo, fazia milagres, fazia coisas espetaculares, para que o nome dele fosse glorificado. O que eu quero que você entenda é que isso nunca foi pedido por Paulo. O texto apenas relata o que ocorreu, não determina uma prática. Então não há poder em homens, em objetos qualquer.
de domínio, isso não tem poder para curar. Então, irmãos amados, eu e vocês, nós precisamos entender que isso reside no poder de Deus. Paulo lançou a sua vida de uma forma, na presença de Deus, que Deus o tomara, a ponto de que as pessoas, ao ouvirem pregar, pegava seu suor, levava aos locais e as pessoas recebiam essa cura. Era algo impressionante. O prejuízo que esse homem deu a essa cidade, a forma como essa idolatria ia caindo frente à autoridade, à ousadia do apóstolo Paulo. Então, irmãos, não há poder em seres humanos. Homens não têm poder para curar ninguém, mas agora, tomados por Deus, como foi o apóstolo Paulo, como diz o texto aqui, ele deu muito prejuízo a Satanás naquela cidade, porque ele pregava ousadamente o nome de Jesus. Então, somente Deus é que pode curar. Cura é só em nome de Jesus. E como eu disse aqui, mesmo Paulo possivelmente deve ter ficado sabendo disso. Olha, Paulo, as pessoas estão usando seus objetos. Você, através da sua vida, Deus tem feito um milagre. Eu tenho certeza que Paulo se retirava cada vez mais, orava cada vez mais para que Deus continuasse usando a sua vida com poder e com autoridade. Então, Paulo nunca pegou para si glória, mas o nome de Jesus é que era sempre exaltado pelo apóstolo Paulo. Essas curas, pode ler o texto, trazia exaltação ao evangelho, ao nome de Jesus. E aqui, eu chamo esta segunda verdade. Paulo era conhecido também no inferno, porque os efésios temeram a Deus, e o nome de Jesus foi engrandecido naquela cidade. Se você ler os versos 16 e 17, esse possesso de espírito maligno, ele salta sobre aqueles que o tentavam reprimir, e ele prevalece contra eles. Aqueles homens fogem nus e feridos daquela casa. Então esse fato chegou ao conhecimento de todos, e diz o texto que veio temor sobre todos eles, e o nome de Jesus era glorificado. Embora Paulo utilizasse a cidade, embora ele estivesse sempre no dia a dia da cidade, quem ganhava projeção e notoriedade era o Senhor Jesus, era o Evangelho. O Ravenhill cita neste livro, irmãos, que o maior elogio que o inferno pode fazer a alguém é associar o nome dessa pessoa ao Senhor Jesus. E Paulo teve isso falado na boca daquele espírito maligno daquele dia. Irmãos, é interessante lembrar aqui que Paulo sempre foi propagador do nome de Jesus, ele sempre exaltou o Senhor, e o Evangelho sempre nos ensinou isso. Desde os tempos de João, ele mesmo dizia: olha, eu não sou digno de desatar as sandálias do precursor, ele era o precursor, eu não sou digno de desatar as sandálias de Jesus Cristo. Ele mesmo disse: olha, convém que ele cresça e que eu diminua. Então o Evangelho sempre teve essa prerrogativa de exaltarmos o Senhor Jesus. E em Éfeso havia um grande templo, veja, dedicado a essa deusa Diana, mas a presença de Paulo ali colocou em parafuso esses homens, que faziam desses nichos pequenas medalhas, fabricação com a imagem dessa deusa Diana, para vender no comércio da cidade. Na boca de um dos homens lá, Demétrio, que era um artífice, era alguém que fazia essas imagens, esse próprio Demétrio diz assim: este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Deixa eu te dizer uma verdade, não são mesmo. Não são deuses os que são feitos por mãos humanas. Muitas vezes a gente visita locais, casas, trabalhos, repartições públicas, e você vê às vezes de forma velada ou muito explícita, como as pessoas expressam sua fé. Você já chegou em algum consultório de dentista ou médico, e tem lá uma Bíblia aberta no Salmo 23, você já viu isso? Está lá, está cheio de poeira, você dá um tapa assim, aquilo voa pó para tudo lá. Você nunca leu aquilo, mas está ali. Como se fosse uma proteção, um patuá, aquela pessoa que carrega uma nota na carteira,
sabe? Então, tinha essa toalha. Então, deixa eu dizer para você, não existem. Não há um Deus como o nosso Deus. Veja, só Ele pode livrar. Eu não sei em quem você tem depositado a sua confiança. Eu queria dizer para você o Salmo 115 aqui. Para você ter convicção no seu coração de que só existe um Deus e Ele não divide sua glória com ninguém. Paulo exaltou o nome de Cristo em Éfeso e hoje nós exaltamos o nome do Senhor aqui na Igreja Central, na cidade de Londrina, no Paraná, no Brasil e pelo mundo, onde quer que estivermos, o nome de Jesus será glorificado. Veja o Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque dirão as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e faz tudo como lhe agrada. Prata e ouro são os deuses deles, obra de mãos de homens. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum sai de sua garganta. E veja agora aqui. Tornam-se semelhantes a eles, aqueles que o adoram. Em quem você tem depositado a sua confiança? Deus não divide sua glória com ninguém. O profeta Isaías, no capítulo 42, ele disse assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a ninguém, nem a minha honra às imagens de escultura. Éfeso foi tomada naquele dia. E há muitos hoje depositando sua confiança em algo que eu vou chamar aqui com letra minúscula de deuses falsos. Pastor Tim Keller escreveu um livro com esse título. Ele fala nesse livro de dinheiro, de sexo e de poder. Deuses que atormentam as pessoas, que as fazem viver uma vida profana, distante das verdades do Evangelho. Talvez muitos dos moradores de Éfeso, nesse dia, foram sucumbidos por essa mentira, e eles viviam sob a égide, sob o império dessa Ártemis, ou Diana, que reinava, controlava o comércio da cidade. Esse Demétrio estava desesperado, porque ele ia perder o emprego, meu irmão. Ele ia perder o emprego. O Evangelho estava sendo disseminado, as pessoas adorando a Deus, glorificando a Jesus, e eles iam ficar para trás. A cidade ia ser tomada pelo Evangelho. Então o apóstolo Paulo, irmãos amados, ele se tornou conhecido no inferno. E eu tenho plena convicção de que ele sabia aquilo que ele executava. Ele sabia aquilo que ele pregava, ele sabia qual era a sua mensagem. E o anseio de Paulo não era só em Éfeso. No capítulo 17, ele está em Tessalônica. Quando ele chega em Tessalônica, ele e Silas, as pessoas dizem, chegaram até nós esses que têm transtornado o mundo, virado o mundo de cabeça para baixo. Era isso que Paulo fazia. Quando ele chegava numa cidade, o mentiroso não mentia mais. O adúltero não adulterava mais. Aquele que roubava o patrão, ele deixava de roubar. As pessoas abandonavam suas práticas. No capítulo 18, em Corinto, ele plantou uma igreja ali, nas barbas do imperador. Era um homem ousado, intrépido, e aqui em Éfeso não foi diferente. Mas o anseio de Paulo era chegar em Roma. Paulo queria chegar no coração do império, que também era uma cidade maculada, destruída pelo pecado. E Paulo, quando chega em Roma, ele expressa ali o maior trunfo que ele tinha por ser conhecido. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, irmãos, como está escrito, o justo viverá pela fé. Essa era a mensagem, esse era o poder de Deus
na vida do apóstolo Paulo. Então, com esse texto aqui, irmãos amados, eu quero chamar uma última verdade a você. Paulo foi conhecido lá, irmãos amados, porque as pessoas vieram e confessaram suas obras. Elas entregavam tudo que tinham, suas práticas pecaminosas. E a palavra de Deus crescia em Éfeso poderosamente. É algo impressionante ver o que Deus fez na vida desse homem. Irmãos, essa é a nossa mensagem. Arrependimento, confissão dos pecados, para a salvação, abandono. Irmãos, eu olho para a vida de homens profanos, homens que viveram uma vida difícil, envoltos pelo pecado e por práticas que os distanciavam de Deus. Você conhece Zaqueu, o publicano? No capítulo 19 de Lucas, queria chamar o Ney aqui, se ele puder tocar um teclado aqui para mim. Zaqueu, o publicano, ele não era qualquer publicano. A Bíblia diz que ele era o maioral dos publicanos. Ele era um ladrão com PhD. Eu tinha bons exemplos para dar, mas eu vou poupar você aqui. Tem vários aí que eu podia citar os nomes aqui, mas eu vou poupar você, porque eu tenho certeza que você conhece bem, você acompanha o noticiário, né? Agora está começando o horário político, aí você vai ver bastante deles. Se qualquer de nós oferecêssemos um jantar na nossa casa, como fez Zaqueu, porque ele tinha ouvido falar do mestre. Zaqueu era de pequena estatura. E quando Jesus vem vindo, ele sobe a uma árvore, a um sicômoro, né? Uma árvore, para ver Jesus. Ficou mais alto e ficou olhando. De repente, Jesus para embaixo da árvore. Zaqueu, desce daí, Zaqueu, porque hoje eu vou dormir na sua casa. Olha que coisa mais linda. Zaqueu desceu a toda pressa, diz o texto, e recebeu Jesus com alegria. Então ele organiza um jantar. Fique imaginando, quem foi nesse jantar? Zaqueu tinha amigo ladrão. Possivelmente, muitos deles estavam presentes naquele dia. Fique imaginando Jesus ali de forma sábia, enfática, porque Jesus é corte rápido, né? Ele identificava e lançava a mensagem. Não é como a gente. Jesus naquele dia lançou a mensagem no coração daqueles homens. Zaqueu, num dado momento, ele se levanta. Se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir essa pessoa 4 vezes mais do que eu roubei. Jesus se levanta. Agora é o mestre que se levanta, ele diz: hoje houve salvação aqui nessa casa, porque o Filho de Deus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Meu irmão, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Ele não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Irmãos, que coisa mais linda ver aquela cidade inteira confessando publicamente as suas obras. Você imagina, nós estamos pregando aqui, pastor Emerson, entra um bandido ali. Eu não quero ser mais bandido, não. E ele se ajoelha aqui. Eu não quero ser mais ladrão, eu não quero roubar, eu não quero mais mentir para minha esposa, eu não quero mais enganar os meus filhos, eu não quero mais ser ladrão. E ele se prostra aqui. Lança publicamente sobre todos, sem qualquer pudor, sem qualquer vergonha. Ele tem perdão para nós. Eu me lembro da mulher adúltera. Que situação aquela mulher foi exposta. Ela é pega em flagrante adultério. E ela é levada e colocada na frente de Jesus. E eles olham para ele e dizem: olha, a lei de Moisés manda matar essa mulher a pedradas. O Senhor diz o quê? Na verdade, eu penso que eles queriam mesmo era colocar Jesus em rota de colisão com Moisés. Que eles queriam também era matar Jesus. Jesus rabiscava a areia com o dedo.
Ele se levanta. Ele olha aquele monte de gente aqui, ó, só com as pedras na mão. Você sabe o que ele diz? Quem de vós não tem pecado, que atire nela a primeira pedra. E ele retorna a escrever na areia. De repente, Jesus se levanta, pastor Wilson. Só está ele e a moça, cheio de pedras no chão. Ele olha para aquela mulher, como ele olhou um dia para mim e para você. Filha, ninguém te condenou? Não. Nem eu condeno você. Há perdão para adúlteros. Há perdão para os que mentem. Há perdão para nós, irmãos amados. Jesus olha para aquela mulher e diz: vá e não peques mais. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Se você encobre sua transgressão, você nunca vai prosperar. Mas se você confessa e abandona, a misericórdia de Deus virá sobre a minha e sobre a sua vida. A Bíblia diz que Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O profeta Isaías, olha só, capítulo 43, verso 25. Deus fala na boca dele assim: eu mesmo sou quem perdoa as vossas iniquidades, por amor de mim, e dos vossos pecados não me lembro mais. Se o diabo te acusa, meu irmão, hoje é noite que isso acabou na sua vida. Acabou a acusação contra o pecado, acabou a acusação contra a mentira. Irmãos, Deus é poderoso para nos perdoar. Naquele dia, nessa cidade, 137 anos de trabalho, pessoas lançaram ali práticas pecaminosas, livros de magia que os distanciavam de Deus e não se aproximavam dele. Cuidado com quem você tem servido. Diante de Deus isso é pecado, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto.